Esse caso é de um paciente que, na realidade, ficou internado na enfermaria de hematologia. Mas gerou uma discussão interessante para a gente no CCH, então por isso que a gente trouxe. O paciente chama VNC, é um homem de 57 anos, natural de Monte Santo, procedente de Mococa, casado, tem 3 filhos, metalúrgico, evangélico, transferido, estava em investigação do quadro de hepatoesplenomegalia e panstopenia. Tinha relato de astenia e pistache, dor principalmente em hipocôndrio direito há cerca de um mês. Hemograma da entrada, HB de 9,9, leucócito 11.070, com 77% de blastos, plaqueta de 15.000, realizada punção de medula óssea, que diagnosticou leucemia linfóide aguda de células B. Então, no mesmo período, iniciou quimioterapia, hipercevade. Esse é um pouco do histórico do paciente, diagnóstico inicial. Alguns eventos relevantes que aconteceram ao longo da evolução clínica do paciente, teve algumas internações aí, teve rinocinusite fúngica por fusário, além de aspergilose pulmonar invasiva em novembro, tratado em 2 momentos diferentes, sendo a primeira em novembro, com anfotericina complexo B por 42 dias. Segundo momento foi após uma realização de broncoscopia de controle, nesse momento, na pesquisa de fungo, veio positivo, levando a reinício de tratamento com anfotericina complexo lipídico. Nessa internação de novembro, na cultura do isolamento de mucosa nasal, cresce Staphylo aureus oxa-R. Também na vigilância de SWAB de pesquisa de KPC, ele fecha positivo para KPC. Além disso, em fevereiro para março do ano passado, ele tem uma internação por conta de neutropenia febril, isolando como agente etiológico Pseudomonas aeruginosa multi-R, tratado com polimixina B e ceftazidima por 14 dias. Então, essa é o nosso resultado de vigilância, é feito em alguns locais estratégicos de forma semanalmente, as UTIs, enfermaria de hemato, de transplante de medula óssea, de leito semi-intensivo, é feito uma vigilância semanal com SWAB nasal, em que ele até então era negativo, primeira vez que ele positivou para o KPC, como portador de gene que tem resistência a carbapenémico. Mas o foco da nossa atenção vai para essa internação de maio de 2018, o paciente com esse diagnóstico de LLA de células B, de alto risco, é internado para fazer quimioterapia. E nessa internação, o pessoal entra com profilaxia com voriconazol devido à infecção fúngica em internação prévia, E é passado o acesso central pela dificuldade de acesso periférico, como acontece em pacientes que recebem quimioterapia. Aí, nessa internação, acontece a primeira intercorrência no dia 28 de maio. O paciente é encontrado o plantonista noturno é chamado, porque ele é encontrado sonolento, taquicárdico e hipotenso, faz um pico febril no registro da enfermagem e claramente tem sinais de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter central, Em catéter central é visto em veia jugular, hiperemia em sua inserção, com saída de secreção purulenta e dor fétida. Exame físico, na hora do exame não foi notado grandes alterações no exame físico, o plantonista inclusive achou que estava febril ao toque. Estava taquicárdico, e sem rebaixamento do nível de consciência, sem outros achados diferentes. Foi notado uma alteração importante na hemocultura, que o paciente passa a se tornar neutropênico, de forma importante. E essa condição a gente chama de neutropenia febril,
Neutrófilo abaixo de 500 ou de 500 a 1000, né, tendendo à queda, com um estado febril, né? Tá 38,3, mas é oral. O axilar seria 37,8, certo? Então, lembrando dessa condição do paciente, que é um paciente oncológico hematológico em quimioterapia, colonizado por KPC, por Staphylococcus já teve neutropenia febril por Pseudomonas oxyr, com evidência clara de que tem uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, qual esquema terapêutico empírico que a gente poderia sugerir nesse caso? Vai, professor Ricardo Cavalcante. Me deu a primeira aula de infecção hospitalar. Olha a resposta. O caso não é nada fácil, né? Mas, assim, ele não tinha instabilidade hemodinâmica, né, esse paciente? Naquele momento, não, só né? hipotensão. Tinha uma hipotensão aí, né? Porque, assim, geralmente a gente usa muito aqui em Botucatu o seguinte raciocínio, né? Se a gente está com um paciente bastante instável, né, assim que já um sinal de gravidade maior, a nossa tendência seria fazer uma cobertura bem ampla, quer dizer, já fazer uma cobertura que pudesse cobrir essa KPC dele, né? Então entrar com polimixina. Aqui a gente tem discutido bastante se a gente deve ou não associar o carbapenêmico junto com a polimixina, já que a gente tem aquele estudo do Lancet que mostrou que não teve uma superioridade à terapia combinada, apesar de ser uma evidência mais forte para acineto. E cobriria, eu acho que o estáfilo com certeza cobriria com vanco aí esse Staphylococcus aureus que o paciente já teve previamente. E por ser assim uma neutropenia, o paciente estava na vigência de vórico, né? Sim. Continuava usando vórico. Eu acho que eu faria isso. E com antifúngico não mexeria nada. Oi? A cobertura de gram negativo. Então, polimixina, pelo menos, talvez poli com carbapenêmico e vanco, acho que eu faria. Certo. Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor? Alguém mais quer sugerir algum esquema inicial? Então toca. Vamos lá. Então, o esquema de antibiótico sugerido pelo CCH no mesmo dia foi ceftazidima para cobertura de gram-negativos, né? Vancomicina para cobrir Staphylococcus aureus, polimixina também, considerando que é um paciente colonizado por PC, cobertura extensa, né? Inicialmente empírica. A Pseudomonas era sensível à ceftazidima? Era. Aquela vez? Né? Perfeito. Bom, no dia seguinte tem essa evolução do abalamento, com sinais flogísticos no local de inserção do catéter, fazem um ultrassom do pescoço, viram que tinha uma trombose de veia jugular, sem possibilidade de anticoagulação por conta de plaquetopenia. É sacado aquele catéter central e passado um novo na subclávia direita. Bom, esse é o hemocultura que fechou, né? Com diferença de 3 horas entre hemocultura periférica com do catéter central, né? O que sugere, mais uma vez, né? Que é uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter e oxaR, urocultura negativa. Aí, nesse momento, é suspenso polimixina, mantido ceftazidima e mantido vancomicina. Então, a evolução do paciente com esquema terapêutico, ele mantém um estado regular, né? Mas ele melhora da febre, né? Se torna tem um pouquinho de melhora clínica, fica mais estável hemodinamicamente, e aí acontece uma nova intercorrência. O plantonista é chamado no dia 31, o paciente com tremores, taquidispneico, em bacteremia. O plantonista registra assim, tem saturação, está em estado com febre de 38,2, hipertenso, taquicárdico. Condutas adotadas, ele coloca catéter, colhido hemoculturas do sangue periférico e catéter central, lembrando que o paciente está em uso de ceftazidima e vancomicina, com essa neutropenia bem evidente. Quantos dias aí tinha de cefto?
O primeiro esquema... É 28, né? Acho que tá no quarto... terceiro pro quarto dia. Isso. E tava com vôrico também, né? Só pra... Esse é o raio-x do paciente. Não tinha sinais muito evidentes de foco pulmonar, nada. Qual o antibiótico, o esquema de antibiótico agora sugerido? Mantém, troca, associa? Para quem que eu vou? Eu acho que poderia caminhar... Oi? Eu voltava com... Assim, se eu tivesse ceftazidim... Vamos lá. Não, se eu tivesse ceftazidim com avibactam, eu faria uma substituição, certo? Mas não, como não tendo, né? Eu retornaria com a polimixina. Certamente. Eu até, sei lá, pensaria... Até considerei a ideia de deixar uma andídula fungina assim Ele estava com vôrico. Estava com vôrico. Não, tudo bem, mas eu voltaria com a eu retornaria com a polimixina. Um poli B. Tá bom. Cobertura de cabeceira. Ricardo, deixa eu concordo que eu daria poli B de novo. Eu voltaria a polimixina porque tem uma possibilidade, né? Apesar de ter tido a confirmação do áureus na hemocultura, pode ser que esse paciente tenha mais de uma neutropênico desse jeito, pode estar translocando, né? Acho que essa era uma coisa que a gente tem que considerar. E em relação, assim, uma outra coisa que eu faria para esse paciente, eu tomografaria tórax e seios da face. Foi feito. É que eu não coloquei, mas na entrada foi feito. E não tinha sinais de... Não tinha sinal de nada. Porque, assim, apesar de ele estar usando vórico profilático, ele é um paciente, assim, multi-experimentado e que já faz a profilaxia com vórico, que tem uma neutropenia bastante importante, abaixo de 100 neutrófilos, que tem alta chance de estar fazendo uma infecção fúngica invasiva aí. Foi feito na entrada. Então, iria atrás. Assim, pensando muito naquilo que eu pegaria. Por exemplo, uma mucormicose ou uma cândida, que às vezes o vórico não vai segurar e você vai ter escape de candidemia. Que é o que eu acho que eu pensaria mais. E é uma leucemia aguda também, né? Sim. Então, eu acho que a questão do breakthrough... Acho que a questão... Tem um trabalho, não é novo, faz mais que 10 anos, mas que saiu no Clinical Infectious Diseases, que era uma revisão grande sobre a chamada Breakthrough Bacteremia, ou seja, você ter cultura positiva em uso do antibiótico supostamente eficaz. A principal causa de Breakthrough Bacteremia era neutropenia. A segunda principal causa era catéter, certo? Então, com neutropenia e com catéter, você pode manter uma infecção, inclusive com culturas positivas, para um agente que você está tratando. Então, para começo de conversa, eu daria uma olhada na farmacocinética dessa vancomicina, como é que está a vancocinemia, etc. Dava uma boa olhada nisso. Eu retornaria com certeza com a polimixina e, assim, procuraria foco de toda maneira. Se faz pouco tempo, tudo bem, mas se não, eu tomografaria de novo atrás de foco. É isso. Beleza. Vamos seguindo. Então, o eco, né? Por causa da bacteremia prévia por áureos, né? Foi feito também, sem alterações. Esquema sugerido, então, foi suspenso ceftazidima, mantido vancomicina, introduzido amicacina e polimixina para cobertura de KPC, infecção por KPC, né? E aí fechou a hemocultura. Um KPC mesmo, Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, foi feito teste fenotípico, que embora às vezes tenha geno, não se manifesta de forma completa, né? E a sensibilidade à colistina deve ser confirmada, né? Porque o método automatizado não é o método padrão ouro, então a gente já dispõe de... Mas isso hoje, né? Na ocasião da condição do caso, a gente estava só com o teste automatizado de colistina, não estava fazendo microdiluição. Essa sensibilidade era discutível, né? O recomendável era que a gente, né, confirmasse isso com teste manual, né? E aí os mix dos carbapenêmicos também... mix altos, né? A gente não tem exatamente o valor do MIC, não fez teste nem outro método, mas pelo método automatizado eram mix altos de carbapenêmico. Isso.
Bom, então, cresceu Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, agora, então, sugerindo mais mucosite, né, do trato gastrointestinal, com translocação bacteriana ali, então, uma infecção secundária. É o tempo de positividade, né? Sim, o tempo de positividade positivou ao mesmo tempo. Então, com esse esquema de antibiótico, o paciente também melhorou da febre, embora estado geral mais ou menos, né? Regular estado geral. Até que no dia 4, na evolução do dia 4 pela manhã, ele é encontrado sonolento, fala arrastada, pouca interação com o examinador, confuso, desorientado, apresentou sudorese à noite e febre de 39. Então, no dia colhido novas hemoculturas, por conta dessa baixa plaquetopenia, com o rebaixamento do nível de consciência, o pessoal achou melhor tomografar também, que não teve sinais de sangramento. Lembrando agora que está em uso de vancomicina, polimixina. O que fazer? Desde o dia 1. Piora clínica dia 4. Dia 4. A Vanco desde o dia 28, se eu não me engano. Isso. A Vanco você já tem mais tempo. Viajando, mas são todos os fatores de risco clássicos de estenotrofomonas, né? São, né? Neutropênico, uso de antibiótico amplo espectro, catéter. Fica com ele. O Ricardo, que... Mas... Posso seguir? Só o Botucatu está falando? Bom, essa plaquetopenia melhorou depois de transfusão de plaquetas. E agora? Pode falar esquema sugerido? Pode. Então, o esquema sugerido é associar esquema de duplo carbapenêmico. Isso... Desculpa, teve a hemocultura veio positiva. entendi. Isso pulou esse slide. Você pulou esse slide. Que é esse, né? Tá. Hemocultura positiva. A hemocultura, ele manteve a bacteremia por Klebsiella resistente a carbapenêmico. Isso, resistente a carbapenêmico. Com os seguintes MICs, né? E aí o esquema associado foi duplo carbapenêmico, associar duplo carbapenêmico. Isso aí foi baseado em alguns estudos, né? Na verdade, não tem um estudo assim com melhor evidência, aquele estudo randomizado, ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, com aqueles estudos assim, mas está em andamento e fechou alguns estudos já de série de casos multicêntrico com N grande, que mostra que em pacientes com neutropenia febril com alto risco se beneficiariam, o desfecho teria benefício em tratamento com duplo carbonato. Não. Na verdade, assim, o que a gente teve a pesquisa de vigilância lá, que é do ano anterior, a gente conseguia, como faz com biologia molecular, a gente sabia que era KPC, né? Que é a enzima predominante no hospital de forma muito mais frequente que as outras carbapenemases, né? E aí a gente não tinha nenhum outro foco, ele mantinha, e para o paciente neutropênico, ele neutropênico o tempo todo, com mucosite o tempo todo. O raciocínio foi de que houve uma translocação bacteriana com falência terapêutica num esquema supostamente otimizado, porque ele estava com terapia combinada, né? Estava com aminoglicosídeo e polimixina. A polimixina, como a gente disse, baseado na automação, exclusivamente. E teve falência clínica, teve falência microbiológica, né, numa fase ainda inicial do tratamento da leucemia. Então a gente tentou, não tivemos coragem. O MIC da tigeciclina, uma coisa que a gente que passou um pouco batido também, era
era sensibilidade intermediária, então a gente não tinha ainda mais uma infecção de corrente sanguínea, né? Por conta dessa limitação, a gente acabou, né, não levando em consideração essa opção terapêutica e tentamos, não tivemos coragem de suspender a polimixina, embora ficamos com essa ressalva a respeito da possível resistência, né? Então a gente acabou dando carbapenêmico, duplo carbapenêmico, apostando na possibilidade do ertapenem de gastar, vamos dizer assim, a enzima, né? E aí demos o meropenem em dose máxima, infusão estendida, com esquema otimizado, para tentar ver se a gente conseguia uma evolução mais favorável, né? É uma estratégia questionável, né? Nós não temos nenhuma evidência, tem séries pequenas de casos com algum sucesso, mas era o que dava para fazer, né, naquele cenário, naquele momento. Tem assim, eu era uma pessoa relativamente adepta do duplo carbapenêmico, até que o Zavascki me convenceu do contrário. Então, a última vez que a gente teve uma discussão sobre isso, no Congresso de Infecção, ele mostrou vários dados mostrando que mesmo os estudos do David Nicolau com curvas time-kill são altamente questionáveis na diminuição logarítmica da carga bacteriana com os duplo carbapenêmicos. Então, parece que está vindo uma onda de ceticismo com duplo carbapenêmico, mas eu entendo que aí era meio assim, isso ou água benta, né? Então era o que dava para fazer, né? Porque realmente, né, é um conceito que faz algum sentido, né? Mas falta muita. Talvez se fosse interessante explicar para alguns alunos aqui qual é a ideia do duplo carbapenêmico, né? Do boi de piranha. As carbapenemases, né, especialmente a KPC, tem uma afinidade maior pelo ertapenem em relação aos outros carbapenêmicos, né? Então, a lógica desse esquema é que você sature a atividade da enzima com um dos carbapenêmicos, no caso o ertapenem, e que com isso você abre espaço para a ação do outro carbapenêmico, né? Tem alguns estudos de sinergismo, né, Carlos, que mostram uma queda do MIC com a associação, e o que tem de dado clínico é tudo séries muito pequenas e cenários muito parecidos, né? Acaba sendo uma estratégia que você lança a mão ou por falência ou por toxicidade das outras alternativas. Posso seguir? Sim? Então, com esse esquema, então, a evolução do paciente teve essa piora, né, com choque, necessidade de droga vasoativa, de saturação, nesse contexto que foi, então, colocado esse esquema associado, esquema de duplo carbapenêmico ao esquema antibiótico, né? Daí ele melhora da febre, e do nível de consciência, embora mantenha alguma confusão. E aí, hemocultura de controle do dia 7, do catéter central negativa, só o periférico que mantém positivo. Paciente evolui com melhora clínica, né, afebril, né, desde então. Tem recuperação medular importante, e melhora do nível de consciência também. Hemocultura de controle do dia 11, hemocultura negativa. E aí ele tem melhora clínica, né? Melhora do nível de consciência, consegue fazer redução gradual até a retirada da droga vasoativa, mantendo a febril, melhora do nível de consciência e também retirada do catéter de O2, suporte de oxigênio. Aqui ele ganha mais funcionalidade, já senta, come via oral, com retirada do catéter de O2. Finaliza o esquema com antibiótico no dia 20. Ele consegue começar... Desculpa, antes eu pulei. Ele consegue começar a anticoagulação, depois da melhora medular. E aí recebe a alta hospitalar estável, pineico em ar ambiente, afebril, alimentação VO, com recuperação medular e RNI no alvo para tratamento da trombose de jugular direita.
E aí uma discussão a fazer é entrar ou não e com qual esquema de antibiótico profilático nos próximos ciclos de quimioterapia para esse paciente. Ou não. Na verdade, a melhora clínica coincide com a recuperação da neutropenia, que eu acho que é um evento fundamental para conseguir clarear a bacteremia. Então, ficou um pouco essa dúvida do que acho que isso talvez tenha sido o grande componente. Até hoje, no caminho para cá, a Ana trouxe uma informação que a gente tinha solicitado, que na verdade na enfermaria de hemato a gente já estava fazendo para os neutropênicos descolonização oral descolonização com gentamicina oral para os pacientes colonizados por KPC. E nós fizemos isso como uma medida adjuvante no momento de muitos episódios de translocação e de bacteremia por KPC com altas taxas de mortalidade. E esse foi um caso que falhou, né? Ele não tomou a profilaxia, apesar dele ter o dado de colonização de 2017, no primeiro episódio de neutropenia, ele fez uso só da quinolona profilática, ele não recebeu a descolonização com genta oral. E aí, nos outros episódios, o que a gente tem orientado para os neutropênicos colonizados é penicilina com aminoglicoside oral para os colonizados por enterobactéria resistente a carbapenêmico. E a profilaxia antifúngica, nesse caso, secundária, né, por conta dos episódios prévios de aspergilose e fusariose pulmonar. Isso aí. Obrigado.